Com alegria e satisfação, cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam outros textos de apoio, inclusive o esboço que dá base a esta ministração, que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, onde disponibilizamos também textos de outras faixas etárias. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, que servem não só para a preparação da aula, mas para um momento devocional. Assistam à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, sábado às 19 horas, horário de Brasília. Vejam também as redes sociais do portal Escola Dominical no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @EBDportal, e se você tem uma conta no LinkedIn, também o portal EBD tem uma conta ali, onde o irmão poderá acessar links de outras videoaulas e de outros textos de apoio, de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Dominical. Mas não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. E hoje nós estamos terminando o segundo trimestre de 2017, que teve como título O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro, cujo comentarista foi o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estádio do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos estudando a última personagem bíblica. Eu não diria uma personagem bíblica, mas o assunto da Bíblia. Hoje estaremos estudando a lição de número 13. Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Como disse na análise e abordagem desse trimestre que nós fizemos no portal Escola Dominical, o pastor José Serafim de Oliveira, é fácil e difícil falar de Jesus. Porque Jesus é o assunto de toda a Bíblia. E, naturalmente, falar de Jesus é o que nós falamos todo dia. Porque o assunto da Bíblia é Jesus. Jesus disse, são elas as Escrituras que de mim testificam. E falar de Jesus caberia, como disse o apóstolo João, os livros não poderiam conter falar sobre Jesus. Então se torna difícil, porque uma lição sobre Jesus é sempre algo difícil de se falar, porque é muita coisa. Mas nós iremos nos jungir aqui ao objetivo da lição, que é o de mostrar Jesus como um modelo supremo de caráter. O nosso tema nesse é o caráter do cristão. E cristão é aquele que é parecido com Cristo. É um pequeno Cristo. A palavra cristão, ela aparece 3 vezes nas Escrituras, e a primeira delas é lá em Atos, capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então os discípulos de Antioquia foram os primeiros que foram chamados de cristãos, pequenos cristos, parecidos com Cristo. Por quê? Porque o caráter cristão, a salvação, nos faz cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo da salvação.
Paulo explica lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós somos salvos, nós nascemos de novo. E nós nascemos de novo para sermos irmãos de Jesus, para sermos filhos de Deus. É por o que Paulo diz nesse mesmo capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus e irmãos de Cristo. E para sermos filhos de Deus, temos que participar da mesma natureza de Deus, ter o mesmo DNA de Deus. E para sermos irmãos de Cristo, temos que sermos parecidos com Ele. Os irmãos se parecem uns com os outros. E nós, então, temos que ser parecidos com Cristo. E esse é o processo da santificação. E o caráter do cristão é esse. Ele vai adquirindo um caráter. No seu desenvolvimento, ele vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. Por isso que Jesus é o nosso modelo supremo de caráter. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós temos que ser semelhantes a Jesus. Jesus se fez semelhante a nós para que nós sejamos semelhantes a Ele. E o apóstolo João, ele ainda enfatiza o seguinte, lá na sua primeira carta, no capítulo 3. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus, e nós seremos semelhantes a Ele. Alcançaremos o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto será alcançado quando Ele se manifestar. No arrebatamento da igreja, nós seremos glorificados e seremos semelhantes a Ele. Atingiremos esta estatura completa de Cristo, atingiremos a condição de varão perfeito. Então esse é o processo da santificação, esse é o caráter do cristão. Ele vai cada vez mais se aproximando do caráter de Jesus. Cada vez mais estaremos próximos, mais parecidos com Jesus. Então, daí é nesse ponto que nós iremos estudar a Jesus, como ele sendo o modelo do caráter. Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Pedro disse isso. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, nós vemos Pedro dizendo: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso alvo. A perfeição é o nosso alvo. Nós não somos perfeitos, mas a perfeição é o nosso alvo. E esta perfeição está em Jesus. Ele nos deixou o exemplo. Ele é o exemplo. Ele é, para ele nós devemos olhar, diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós olhamos para Jesus no momento da nossa salvação. Nós cremos nele. E por isso nós somos salvos. Mas durante todo o processo de santificação, durante toda a nossa peregrinação terrena, nós temos que continuar olhando para Jesus. Porque é Ele quem vai consumar a nossa fé. É Ele quem vai nos guiar até o céu. É Ele quem vai nos sustentar para que nós perseveremos até o fim e sejamos salvos.
e fiquemos semelhantes a Ele. Então nós temos que querer ser iguais a Jesus. Ele é o nosso modelo. A Ele nós devemos imitar. Pedro diz, Ele nos deixou o exemplo e nós devemos seguir as suas pisadas. E por que Pedro disse isso? Porque ele aprendeu com Jesus assim. O próprio Jesus disse isso. Lá em João, no capítulo 13, ele diz o seguinte, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Agora, se eu sou, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele mesmo disse que ele era o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Então Jesus mesmo disse que era o exemplo. Paulo também tinha esta mesma percepção. Ele também sabia que Jesus era o exemplo. E olha que Pedro conviveu com Jesus aqui na terra. Paulo não. Mas Paulo foi salvo. E ele sabia que o exemplo a ser seguido era o de Jesus. Veja o que ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele imitava Jesus. Ele procurava ter Jesus como exemplo. Então Jesus é o exemplo. Por isso que ele é o nosso modelo supremo de caráter. Nós temos que olhar para Jesus, viver como Jesus vivia, fazer o que Jesus fazia, evitar fazer o que Jesus evitava fazer. Ele é o nosso exemplo. Para ele nós devemos olhar, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. É nesse sentido que nós vamos estudar a respeito de Jesus. Jesus como sendo um exemplo a ser imitado. Nós devemos imitar a Jesus. Mas o que é exemplo? O que é a palavra exemplo? Se nós formos ao dicionário Ruais na língua portuguesa, nós vamos encontrar que exemplo vem da palavra grega, a palavra latina, exemplum. E o que é exemplum? É o objeto distinguido dos outros e posto à parte para servir de modelo. Exemplo, então, é algo que eu tiro do meio dos outros, coloco à parte para que ele me sirva de modelo, de padrão. Então Jesus é o nosso exemplo. Nós temos que distinguir Jesus do meio dos outros homens, das outras grandes personagens da história, da filosofia, das religiões. Nós temos que tirar Jesus, distinguir Jesus, separar Jesus de tudo que nós vimos e olhar para ele como modelo, como padrão. Quando nós cremos em Jesus, nós abrimos mão de nós mesmos, das religiões, das filosofias, da ciência, da história, dos nossos pais. Nós abrimos mão de todos os homens. Selecionamos entre eles Jesus. Escolhemos Jesus. E passamos a ter Jesus como padrão, como modelo. Fazendo o que ele fez. Falando o que ele falou. Vivendo como ele viveu. É isso que é ter Jesus como exemplo. E esta definição de exemplo nos remete à instituição da Páscoa por Deus entre os israelitas. Lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, no capítulo 12, nos versículos
no versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro pascal, ele era retirado do meio do rebanho. Cordeiro ou cabrito, ele era retirado do meio do rebanho no dia 10, até o dia 14 do primeiro mês, que é o mês de Abib, o mês de Nisan, que é entre março e abril do nosso calendário. Era verificado se ele não tinha mácula, se ele não tinha defeito, se ele não tinha mancha. E então ele era sacrificado à tarde. Ele era distinguido, separado, verificado sem defeito e então sacrificado. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele foi distinguido dentre os israelitas quando fez 30 anos. E durante 3 anos e meio, exatamente o tempo, ele era tirado no dia 10 e ficava até o dia 14 à tarde, a metade do dia 14 à tarde. Ele foi verificado, observado por todos os israelitas e foi achado sem mancha, sem pecado. Isso foi testemunhado por Pôncio Pilatos. Não vejo culpa nele. Mesmo assim, ele foi sacrificado por nós. Jesus tem que ser distinguido. Nós temos que colocá-lo diferente, num patamar diferenciado de todos os outros. Colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Colocá-lo num único lugar na nossa vida. E sabendo que ele é inocente, que ele é puro, que ele é santo, nós devemos tê-lo como modelo, nós devemos tê-lo como padrão, nós devemos tê-lo como alvo. É isso que é ter Jesus como exemplo. É isto que é ser exemplo. Quando Jesus disse, eu vos dei o exemplo, a palavra no original grego, aí em João 13:15, é hipodeigma. Hipodeigma, que quer dizer, segundo o dicionário, a Bíblia de Estudo, palavra-chave, é a exibição para imitação ou aviso. Jesus disse, eu vos dei o exemplo. Então, ele fez toda aquela cerimônia do lava-pés. Ele fez uma exibição, uma demonstração para que fosse imitado. Ou então como um aviso. Exemplo é sempre isso. É uma imitação, é algo que é feito, que é para ser imitado, e algo que é feito, ou então algo que é feito como um aviso. É por isso, irmãos, que a cerimônia do lava-pés não é para ser realizada literalmente, como algumas denominações religiosas fazem. Não. Ali foi uma demonstração de algo muito mais profundo, que era a humildade. Jesus disse, eu sou mestre e senhor. E eu sou humilde. E eu vim para servir os outros. Por quê? Vocês não vão ser humildes e também não vão ser servidores. Se eu, como mestre e senhor, sou humilde e servidor, vocês, como servos, devem ser servidores. Como aprendizes, discípulos e servos, devem ser servidores e humildes
com muito mais razão. Então ali foi uma exibição, uma encenação didática. Então não é algo que deve ser repetido, como se faz na Igreja Romana na quinta-feira de Endoenças, ou se faz em algumas denominações religiosas, como os adventistas, em toda celebração de ceia. Não. É uma encenação que foi feita para trazer uma lição. Porque é um hipodeigma. Hipodeigma. Exemplo. É uma exibição a ser imitada. Jesus, a vida de Jesus, foi uma encenação, uma sequência de atos, de cenas, que estão registradas nas Escrituras, para que nós imitemos, para que nós aprendamos com ele. E quando a Bíblia usa essa palavra hipodeigma, ela está falando sobre exemplos a ser seguidos ou não. Procedimentos que devem ou não ser seguidos. Por exemplo, os profetas. Né? Aliás, isso vai tudo dentro daquilo que nós vimos no trimestre inteiro. Não é? Nós estamos aqui estudando estas vidas por causa do que nos fala Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 4. Que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então essa palavra hipodeigma de exemplo nos fala sobre procedimentos. Lá em Tiago 5 e 10, fala a respeito dos profetas. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, a vida dos profetas nos mostram, e nós devemos imitar o comportamento que esses profetas tiveram nas suas aflições e na sua paciência. Todos os profetas foram perseguidos e nos ensinam a ser pacientes e a suportar as aflições. Mas há procedimentos que nós não devemos seguir, como lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A geração do Êxodo não entrou na Terra Prometida, porque o seu comportamento impediu que ela tomasse posse da promessa. Não podemos copiar o comportamento da geração do Êxodo, senão nós também não iremos entrar no céu. Os habitantes de Sodoma e Gomorra também nos deram um exemplo, um mau exemplo. O seu comportamento, lá em 2 de Pedro 2 e 6 é dito: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aí nós temos um aviso. Quem procede impiamente é condenado à subversão. E às vezes recebe um juízo imediato de Deus, porque passa do limite da longanimidade divina. Judas repete também esse mesmo pensamento com relação aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Judas, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então elas servem de aviso. Quem viver impiamente, quem se corromper, irá certamente sofrer a pena do fogo eterno. Então a palavra hipodeigma quer dizer isso. Jesus é a encenação, a vida dele, o procedimento dele, o que está registrado a respeito dele, é para ser imitado.
Mas lá em Pedro, quando Pedro diz, ele nos deixou o exemplo, a palavra exemplo no grego aí é outra, não é hipodeigma, é hipogramos, que é a única vez em que essa palavra aparece no Novo Testamento. E o que quer dizer hipogramos? Eu vos dei o exemplo, hipogramos. É um exemplo escrito a ser copiado ou imitado por estudantes que começam a aprender. Quando Pedro diz, Jesus nos deixou o exemplo para que sigais as suas pisadas, ele usa a palavra hipogramos, que quer dizer exemplo escrito a ser copiado ou imitado por estudantes que começam a aprender. Em primeiro lugar, é a única vez que essa palavra é usada na Bíblia. Isso demonstra que só Jesus é o hipogramos. Só Jesus é o exemplo por excelência. E o que é hipogramos? Primeira coisa, é um exemplo escrito. Gramos vem de escrita. Isso é muito interessante. Nós estamos aí celebrando este ano de 2017 os 500 anos da Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma Protestante é sola Scriptura, só as Escrituras. São as Escrituras que testificam de Jesus. João 5,39. São elas que de mim testificam, disse Jesus. O exemplo de Jesus está nas Escrituras. Eu vou seguir Jesus das Escrituras. Não Jesus de visões, não Jesus de aparições, como muitos fazem por aí. Eu tenho que seguir o Jesus das Escrituras. São as Escrituras que testificam de Jesus. E Pedro disse, ele é o exemplo escrito. Então nós temos que seguir o Jesus das Escrituras. O Jesus da Bíblia. Não é o Jesus do Alcorão. Não é o Jesus das aparições do santo tal, da santa tal, não. É o Jesus das Escrituras. E mais, o hipogramos é um exemplo escrito a ser copiado e imitado. Jesus veio ao mundo, viveu como um de nós, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, mas deixou registrada a sua vida nas Escrituras, antes profetizada e cumprida. Tudo nas Escrituras. E nós devemos imitar e copiar. Jesus mandou registrar a sua vida nas Escrituras, mandou registrar profecias a respeito dele. Para quê? Para que nós imitássemos e o copiássemos. Foi para isso que a Bíblia foi escrita. Para que nós imitemos e copiemos a Jesus. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu de Cristo. Nós temos que imitar Jesus. Nós temos que ser tipos de Jesus. Lembra que nós falamos aqui a respeito da tipologia bíblica? Algumas personagens que apontam para Jesus, que têm características de Jesus, que prenunciam Jesus. Eu e você também temos que ser tipos de Jesus. Nós temos que também ter as características de Jesus. Nós temos que apontar para Jesus. Nós temos que lembrar as pessoas. As pessoas, vendo a nós, têm que se lembrar de Jesus, têm que saber quem é Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro a esse respeito, lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração.
Paulo diz que eu e você somos uma carta de Cristo. Será que as pessoas, quando leem a nossa vida, as pessoas aí no mundo costumam dizer assim, minha vida é um livro aberto. A vida do crente não é apenas um livro aberto. Tem que ser também a carta de Cristo. As pessoas, quando lerem a nossa vida, têm que ver Jesus. Tem que receber uma mensagem de Jesus. Será que quando as pessoas leem a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa conduta, elas se lembram de Cristo? Elas são remetidas a Cristo? Jesus é o exemplo escrito a ser imitado e copiado. Paulo dizia que ele era uma carta. E que os crentes de Corinto também eram uma carta de Cristo. Em Gálatas 3:17, Paulo diz o seguinte: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Eu acho que eu peguei aqui a referência certa, não. Mas é importante nós... 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Será que nós somos revestidos de Cristo? Será que nós somos revestidos de Cristo? Não é fácil. As pessoas veem Cristo em nós, porque quando eu sou revestido de Cristo, eu estou mostrando Cristo. Lá em Filipenses 3:17, Paulo diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós. Paulo era um exemplo, e exemplo aqui, e essas palavras aqui que nós estamos colocando de exemplo, no original é a palavra tipos. Tipo de Cristo. O tipo, quando a gente tinha máquina de... A palavra tipo é material, matriz para impressão. Né? Quando se criou a escrita lá na Mesopotâmia, em tábuas de argila. Então se fazia a letra e se colocava, imprimia, né? Se colocava pressão e ficava ali na argila. Igual a máquina, a antiga máquina de escrever, né? Que você tinha lá o tipo que batia na máquina, na fita, né? Um pedacinho de ferro que batia na fita e imprimia no papel. Isso é o tipo. Deixa marca. Nós temos as marcas de Cristo. Paulo diz lá em Gálatas 6:17, eu tenho as marcas, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele falava das marcas físicas, provavelmente as cicatrizes de todos os sofrimentos, dos açoites que ele sofreu por causa da fé em Jesus. Mas nós temos que ter as marcas espirituais de Cristo. Nós temos que lembrar Cristo às pessoas. E Paulo dizia que ele tinha o exemplo, ele era tipo de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses 1:7, ele também diz isso. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Os crentes da Tessalônica eram tipos de Cristo. E isso repercutia em toda a Macedônia e em toda a Acaia. Tessalônica ficava na Macedônia e Acaia na região do lado. A fé dos tessalonicenses era um exemplo. E Paulo era um exemplo para eles. Lá em 2 Tessalonicenses 3:9 ele diz assim: não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Paulo
Paulo foi um tipo para os crentes de Tessalônica, e Tessalônica era um tipo para todos. Jesus é um exemplo a ser imitado e copiado por todos. Em 1 Timóteo 4:12, Paulo escrevendo a Timóteo diz: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Como pastor em Éfeso, Timóteo tinha que ser tipo de Jesus. Os fiéis tinham que olhar para ele e ver a Jesus. Mas hoje em dia muitos obreiros dizem: olhem para Jesus, não olhem para mim. Só que quando olharem para você, você tem que ser um imitador de Cristo. Tem que ser tipo de Cristo. Ele não disse isso só para Timóteo. Ele disse isso também para Tito 2:7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Tito lá em Creta, ele tinha que ser um tipo de boas obras. As pessoas tinham que ver nele as boas obras, porque Jesus andou fazendo bem. Eu não posso ser tipo de Cristo, parecido com Cristo, remeter-me a Cristo, remeter as pessoas a Cristo, se eu não faço bem. Porque Jesus andava fazendo bem, disse Pedro na casa de Cornélio. Todo obreiro precisa ser assim. Pedro diz, lá em 1 de Pedro 5:3. Nem todo tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ele está escrevendo aos presbíteros, está lá no versículo 1, aos presbíteros ele diz, servindo de exemplo ao rebanho. Nós temos que ser tipo de Jesus. Porque Jesus é o hipogramos, é aquele exemplo escrito que tem que ser imitado e copiado. Mas mais, tem que ser imitado e copiado por um estudante que começa a aprender. Irmãos, para nós copiarmos e imitarmos a Jesus, é preciso que eu seja um estudante, que eu seja um discípulo, que eu seja um aprendiz, que eu seja um servo. Por isso que quando Jesus vai falar que ele deu o exemplo, ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e fazeis bem porque eu sou. Quem não considera Jesus mestre e senhor, jamais poderá imitá-lo. Jamais tem Jesus como modelo supremo de caráter. Para que Jesus seja meu modelo, meu alvo, eu preciso primeiro reconhecer que ele é mestre. Ou seja, é ele quem ensina. Segundo, que ele é senhor. Ou seja, que ele é quem manda. Se eu não ter Jesus como aquele que me ensina, se eu me achar sabido e não quiser aprender com Jesus, nunca irei imitar. Foi a mentira de Satanás. Satanás disse para o primeiro casal, olha, vocês serão como Deus sabendo o bem e o mal. Vocês não precisam aprender nada com Deus. Vocês são sabidos. Quando eu quero ser sabido, eu nunca serei imitador de Jesus. Quando eu quero saber das coisas. E quem podia falar disso mais do que Pedro? Pedro sabia, porque ele passou 3 anos e meio com Jesus e não via Jesus como o hipogramos. Ele não via Jesus como um exemplo a ser aprendido por estudante, porque ele se achava sabido. Quando ele teve a revelação do Pai de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus disse que tinha que morrer, ele já chamou Jesus de lado, deixa disso, você não vai ter que morrer coisa nenhuma. Você é o Messias não tem que padecer, não tem que morrer, não tem que sofrer. E Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Porque você só sabe das coisas dos homens e não sabe das coisas de Deus. Nós não sabemos das coisas de Deus, irmãos. Nós não sabemos nada. Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó, capítulo 8, versículo 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Enquanto nós acharmos que sabemos alguma coisa, nós somos piores do que o homem tolo.
O homem tolo, ele é melhor do que o que se acha sabido. Está lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Porque o tolo ele é ignorante. Ele pode ter consciência da sua ignorância e aprender. Agora, aquele que se acha sabido, primeiro precisa saber que não sabe nada. Para então poder com a consciência da ignorância e poder. Então tem mais esperança no tolo, no incrédulo, do que daquele que acha que sabe alguma coisa. E é um risco muito grande, irmãos. Eu tenho que ter consciência disso. E Pedro era esse homem. Só depois que Pedro se converteu, na sua tríplice confissão, lá em João, capítulo 21, versículo 17, é que ele deixou de ser sabido. Olha o que diz lá, João, capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jona, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Pedro, convertido, entendia que quem sabe é Jesus. Irmãos, em momentos difíceis das nossas vidas, muitas vezes nós queremos entender o que está acontecendo, não entendemos. Deus fala, nós não entendemos. Deus fala, as coisas não acontecem do jeito que Deus está dizendo. E nós queremos saber por quê. Mas se nós quisermos saber e acharmos que sabemos, nós estaremos impedindo a ação de Deus nas nossas vidas. Nós temos que imitar Jesus. Porque é Ele quem sabe. Ele é o Mestre. É Ele quem manda. Ele é o Senhor. Nós devemos imitá-lo. Ele é o exemplo a ser imitado e copiado. E nós nunca imitaremos a Jesus se quisermos saber das coisas ou se quisermos entender das coisas. Porque para termos a Jesus como exemplo, nós temos que ser estudantes, aprendizes, discípulo. A palavra discípulo quer dizer aprendiz, aluno. Eu só serei discípulo se eu quiser aprender. E mais ainda, hein? O Riprogramos é o exemplo escrito a ser copiado ou imitado pelo estudante que começa a aprender. E além de ser estudante, eu tenho que saber que eu sou um aprendiz que estou no início. Por isso que a escola dominical não tem formatura. Porque nós somos aprendizes e que estamos no início do aprendizado. Por quê? Porque nós somos de ontem, e disse aqui, Bildade é quem diz isso, no livro de Jó, nós somos de ontem e os nossos dias são como a sombra. Deus é infinito, é eterno. Como é que nós queremos entender Deus e aprender de Deus e concluir algo que é infinito? Nós que somos finitos. O finito jamais alcançará o infinito. Nós somos verdadeiras cópias ligeiras, esquemas imperfeitos. E é esse o sentido, como eu digo, quando eu chamo cópia ligeira, esquema imperfeito, é o que nós vemos lá em Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Paulo, irmãos, Paulo, um homem tão abençoado, a figura mais proeminente do Novo Testamento depois de Jesus. Tinha todos os dons ministeriais, muito provavelmente tinha todos os dons espirituais, só não tem um texto explícito do dom de interpretação de línguas, mas os outros dons todos estão ali presentes explicitamente na Bíblia. Paulo dizia: eu não sou perfeito. Eu estou olhando para o alvo, que é Jesus.
E ele diz lá em 1 Timóteo 1,16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele se diz o principal pecador. E ele se considera aí a sua salvação um exemplo. E aí a palavra exemplo é uma outra palavra. Não é nem hipodegma, nem hipogramos. Mas é uma outra palavra. Que quer dizer cópia ligeira, esquema imperfeito. Então, essa palavra aqui, de exemplo, diz isso, cópia ligeira, cópia imperfeita. Nós sempre estamos aprendendo, começando a aprender. Somos cópias ligeiras, esquemas imperfeitos, que estão buscando sempre alcançar a salvação. É por isso que o profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pedro diz que Jesus deixou o exemplo. Jesus diz, eu vos dei o exemplo. Por que Jesus é o exemplo? Por que ele é o modelo supremo de caráter? Porque ele é o último Adão. Lá em 1 Coríntios 15:45, está dizendo que houve o primeiro Adão e o último Adão. O último Adão é Jesus. Porque são os únicos seres humanos que foram criados por Deus e que não tiveram uma geração por forma sexuada. Adão foi criado por Deus, do pó da terra, e ele soprou em suas narinas e deu a alma e o espírito. E Jesus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo e encarnado no ventre de Maria. Por isso Jesus é o homem perfeito. Assim como Adão foi criado perfeito. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Nunca pecou, ele era perfeito. Adão pecou, caiu. Jesus nunca pecou. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele é o nosso modelo perfeito. E só ele. Porque só ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo e só ele não pecou. Adão foi criado por Deus, mas pecou. Então Jesus tem que ser o nosso modelo porque foi o único perfeito. Um homem perfeito. E este modelo que nós estamos dizendo aqui de caráter é o homem Jesus. É ele que nós temos que imitar. É verdade que em Efésios diz ser imitadores de Deus, porque Jesus é Deus. Mas Jesus se fez carne, habitou entre nós, para mostrar que é possível ao homem vencer o mal. Jesus abriu mão da glória divina, da majestade divina. Ele não abriu mão da divindade, porque Deus nunca pode deixar de ser Deus. Mas ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o maligno, venceu o mundo como homem, para mostrar que é possível ao homem entrar em comunhão com Deus, depois que ele morreu por nós, tirou o pecado do mundo, para que nós possamos vencer. Por isso que ele diz, a quem vencer? É possível a vitória, porque ele venceu o mundo. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos dá o exemplo da vitória sobre o mundo. Mas ele é o homem perfeito. Por isso que ele é o nosso modelo. Todos os outros homens são imperfeitos, são pecadores, mas Jesus nunca pecou. Ele é um modelo, ele é a expressa imagem de Deus. Jesus é o homem, a imagem e semelhança de Deus. Quando Adão foi criado a imagem e semelhança
como foi criado a imagem conforme a semelhança de Deus. Mas ele caiu. Essa imagem ficou distorcida. Mas Jesus não. O escritor aos Hebreus diz que ele expressa a imagem de Deus. É por isso que nós podemos olhar para ele, por isso que ele é o nosso modelo. Porque ele é o homem conforme a concepção original. O homem conforme o conceito divino. O homem imagem e semelhança de Deus. Ele expressa a imagem de Deus. Por isso que ele diz, olhando para mim, vocês olham para o Pai. Quando Filipe disse, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo estou contigo, não tens me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós nos espelhamos em Jesus, nós espelhamos na imagem e semelhança de Deus. Em Jesus havia plenitude da divindade, diz Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 19. Ele é a imagem do Deus invisível, diz Paulo lá em Colossenses 3 e 15. Então, por isso que ele é o nosso modelo, porque ele é o último Adão. E isso nos faz lembrar o tabernáculo. O tabernáculo foi feito conforme um modelo. Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. E no versículo 40 desse mesmo capítulo diz, atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Assim como o tabernáculo era o modelo do santuário celestial, Jesus veio, tabernaculou entre nós e mostrou-se o modelo, a expressa imagem de Deus. Ele é o modelo celestial. E é interessante que a palavra modelo aí no original hebraico, nesses textos que nós lemos de Êxodo 25, é tabnit, que quer dizer semelhança, figura, simulacro, plano de edifício ou de um objeto, imagem que foi moldada à semelhança de alguma coisa. Então Jesus foi essa semelhança. Né? Ele é a imagem e semelhança de Deus. E enquanto homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Sendo Deus, ele se fez homem. E por isso é que ele é o nosso modelo. E em várias passagens da sua vida, ele nos mostra este modelo. Vamos ver algumas lições que Jesus nos deixa para que nós sigamos esse modelo, deste modelo. Na sua anunciação, quando o anjo Gabriel vai a Maria, ele é chamado de o Santo. Antes mesmo de ser concebido, ele é apontado como o Santo. Por isso nós devemos viver em santidade. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, Jesus é o modelo de santidade. Ele é o Santo. Assim foi apresentado por Gabriel a Maria. Quem era Jesus? Ele é o Santo. Nós temos de viver separados do pecado. Por isso que Paulo diz que nós fomos santificados em Cristo. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, nós temos que viver em santidade, separados do pecado. Ele é santo, ele nunca pecou. Ele foi gerado sem pecado e nunca pecou. Por isso ele mesmo diz, quem me convence de pecado? A Bíblia diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia diz que ele aparecerá segunda vez sem pecado. E nós já pecamos, mas fomos santificados em Cristo. Por isso agora nós somos chamados santos e nós devemos viver separados do pecado. Ele é o nosso modelo, porque ele é santo e nós devemos viver em santidade. No nascimento, ele nos dá a lição da humildade. Ele nasceu na manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ele nasceu e foi envolto em panos. Esse era o sinal
que os anjos disseram aos pastores de Belém: encontrareis o menino no estábulo envolto em panos. A lição da humildade. E Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus nos dá o modelo da humildade. A primeira bem-aventurança que Jesus proclama no Sermão do Monte é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós temos que ser humildes. O caráter do cristão é a humildade. E Jesus faz questão que nós aprendamos com ele. A mansidão é a humildade. Na sua vida terrena, nós aprendemos com ele o serviço. Ele, tanto no aspecto secular, ele foi um trabalhador, ele foi arrimo de família, ele sustentou a sua família, ele tinha um ofício. Ele disse: meu pai trabalha e eu trabalho até agora também. Mas no aspecto secular, ele trabalhou. Ele foi carpinteiro. Nós vimos na lição passada, ele era conhecido em Nazaré como o carpinteiro. E ele sempre fez a obra de Deus. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele cumpriu toda a obra do Senhor. Ele disse assim, lá na sua oração sacerdotal: tendo consumado a obra que me deste a fazer. Na cruz ele exclamou: está consumado, completado. Ele cumpriu tudo o que o Pai mandou que ele fizesse. É a lição do serviço. O caráter do cristão é de ser movido pelo serviço. Jesus veio para servir e não para ser servido. E nós devemos servir e não querer ser servidos. No seu desenvolvimento, lá no capítulo 2 de Lucas, nós vemos que ele crescia em graça, em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, lá em Lucas 2:52. Mas em Lucas 2:40, nós temos aqui algo que nós gostaríamos de nos deter um pouco. Ele diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O crescimento de Jesus, crescimento físico, crescimento humano, era um crescimento com plenitude de sabedoria e fortalecimento, era um fortalecimento em espírito, que era caracterizado pela plenitude de sabedoria e pelo repouso da graça de Deus. Nós temos que ter um caráter em que ele é feito mediante o nosso fortalecimento em espírito. E esse fortalecimento em espírito, ele é dado pela plenitude de sabedoria e ele é dado pelo repouso da graça de Deus. A plenitude de sabedoria tem que começar com o temor ao Senhor. No Salmo 111, versículo 10, e em Provérbios 9 e 10, é dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E em 2 Coríntios 7:1, é dito que o temor do Senhor é o aperfeiçoamento da santificação. Então, para eu crescer espiritualmente, Jesus me dá um modelo. O modelo de Jesus foi o fortalecimento em espírito. Para eu fortalecer-me em espírito, eu tenho que ser cheio de sabedoria e a graça de Deus tem que estar sobre mim. Para eu ser cheio de sabedoria, eu tenho que ter sabedoria. Para ter sabedoria, eu tenho que temer a Deus. Para temer a Deus, eu preciso ser santificado. Então tudo começa com a santificação. Porque o temor de Deus é o aperfeiçoamento da santificação. 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pelos que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor de Deus é o aperfeiçoamento da santificação. Então eu preciso primeiro me santificar para ela ser aperfeiçoada no temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. E para eu me fortalecer em espírito como Jesus, eu tenho que ser cheio de sabedoria. Então,
Para ser cheio de sabedoria, eu tenho que ter temor a Deus. Para ter temor a Deus, eu preciso ter santificação. E santificação eu consigo pela palavra de Deus, meditando nas Escrituras, estudando as Escrituras, orando, reforçando a oração com jejum, participando dignamente da ceia do Senhor. Esses são os meios de santificação. Uma vez santificado, eu temo a Deus. Minha santificação é aperfeiçoada. Uma vez temente a Deus, eu me fortaleço em espírito. Eu me encho de sabedoria e eu me fortaleço em espírito. Jesus nos dá o exemplo do fortalecimento em espírito. Ele era um homem da palavra. Com 12 anos ensinava os doutores no templo. Conhecia as Escrituras. Usou as Escrituras quando foi tentado pelo diabo no deserto. Mencionava sempre as Escrituras. Porque ele as conhecia. Em segundo lugar, ele era um homem de oração. Nós vemos Jesus orando todo o tempo. E reforçava a oração com jejum. E por isso a graça de Deus repousava sobre ele. Para a graça de Deus repousar sobre nós, eu tenho que ter uma vida sóbria, justa e pia neste presente século. Tito 2:12. A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens e nos ensinando que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A vida sóbria é uma vida de controle dos instintos, uma vida de temperança, uma vida controlada pelo Espírito Santo. Uma vida justa é uma vida de acordo com a palavra de Deus. E uma vida pia é uma vida de oração, de jejum e de meditação na palavra. Essa lição que Jesus nos dá no seu desenvolvimento. É o modelo que nós devemos seguir. Mas a lição que Jesus nos dá no seu batismo. Quando Jesus foi batizado, João não queria batizá-lo. Não importa que eu seja batizado por ti, tu vens a mim. Jesus diz, convém que nos cumprir toda a justiça de Deus. No batismo, Jesus nos ensina o modelo de fazer a vontade de Deus. Jesus disse que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. No Getsêmani ele diz, passa de mim esse cálice, se possível, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus cumpriu a vontade do Pai. É a lição que ele nos deixa. Para termos um caráter cristão, nós temos que cumprir a vontade do Senhor. No seu ministério público, ele foi ungido pelo Espírito Santo e com virtude. E andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. No seu ministério público, Jesus nos ensina a necessidade da unção do Espírito Santo. Ele só começou a pregar depois que foi batizado. Ele só começou o seu ministério quando foi ungido pelo Espírito Santo no batismo. E aí foi mandar, guiado pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E aí depois começou a fazer curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Jesus nos ensina que no nosso ministério nós temos que ter a unção do Espírito Santo, ser revestidos do poder do Espírito Santo para poder fazer sinais, prodígios e maravilhas. Pois assim deve ser exercido o ministério. Por isso que ele disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o exemplo. E no seu ministério, Jesus sempre amou. Ele curou os enfermos, ressuscitou mortos, pregou a palavra, porque ele amou. Me toca muito a palavra que nós lemos lá em João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus foi caracterizado sempre pelo amor. Ele tudo fez por amor. Amor a Deus, por isso cumpriu a vontade do Pai. Amor aos homens, por isso veio ao mundo e pregou e curou
e fez sinais, prodígios e maravilhas? Por amor. Por amor, ele entregou a sua vida por nós. E Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele nos mostra o amor. O amor que é o botão, como diz o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, pioneiro das videoaulas na internet, lá de Imperatriz, no Maranhão. O amor é aquele botão do fruto do Espírito que dá origem a todas as outras pétalas. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Na morte, ele nos ensina a disposição que temos de ter. Este amor nos leva a entregar a nossa vida por Cristo, pela vontade de Deus. E nos ensina também o preço da salvação. Nossa salvação, para nós é de graça, mas custou o preço do sangue de Cristo. E a vida com Deus sempre tem um preço a ser pago. Não para a salvação, mas para nós cumprirmos o nosso ministério. Na ressurreição, Jesus nos ensina que vale a pena viver para Deus. Que quem vive para Deus será glorificado. E na ressurreição, ele nos ensina que nós devemos viver para Deus. Né? Paulo, ele fala isso. A cerimônia do batismo diz que nós morremos para o mundo e agora nós vivemos para Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 6. Nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo, nós vivemos agora para Deus. E é isso que a ressurreição de Cristo nos ensina. E a ascensão de Jesus nos diz que um dia nós estaremos sentados no trono dele, como ele venceu, e está sentado no trono do seu Pai, à direita do Pai. A ascensão é a certeza da glorificação, que é o alvo nosso, é chegarmos à perfeição, à glorificação. Jesus é nosso modelo em tudo. Ele deixou o exemplo e nós devemos imitá-lo. E se nós o imitarmos, passaremos pelo Getsemane, passaremos pelo Calvário, passaremos pelo sepultamento, mas também chegaremos à glorificação e viveremos para sempre com Ele. Que esse trimestre tenha nos ensinado o que é verdadeiramente ser um cristão. Amém.